Excelência, por questões de ordem, eu gostaria de saber se a testemunha, ela conversou com o advogado antes da audiência. Já realizou esta pergunta? Já escutou algum colega realizar? Eu sou Leandro Rigueto e você está no projeto Audiência nas Entrelinhas, que tem por objetivo compartilhar conhecimento sem necessidade de ter razão. Esta pergunta, eu posso conversar com as minhas testemunhas ou não? Ela é um mito dentro do processo do trabalho. Muitas vezes você vai escutar que não, o advogado não pode conversar com as suas testemunhas. Elas devem ir puras, verdadeiras, contar o que sabem. Em outros momentos você vai escutar sim, é possível conversar com as testemunhas sim. Nós temos dois caminhos a seguir. Um, orientar as testemunhas. Outra, determinar que elas falem algo que me beneficia. O primeiro caminho, a orientação, eu diria para os senhores que sim, é possível sim conversar com as testemunhas. E não só possível, é necessário. É muito importante com que a testemunha conheça o ambiente aonde ela vai estar. A testemunha não está acostumada com esse ambiente da audiência, o qual nós fazemos diversas vezes durante o dia. A testemunha ela precisa compreender o início, o meio e o fim dos atos que vão acontecer e da forma com que ela tem que conversar com o juiz, na forma com que ela tem que responder, na forma com que ela tem que responder à parte contrária. A testemunha é da forma mais, digamos, harmônica em relação aos atos que vão ocorrer, ela terá maior chance de estar se sentindo à vontade e contar a verdade naquilo que está sendo questionada. O outro lado é eu instruir, eu determinar que ela fale algo que me beneficia. Eu diria que essa estratégia ela é uma estratégia que reprovável. Você não deve seguir, porque ela vai prejudicar o processo e demonstra uma falta de ética, uma deslealdade. Então vamos focar na primeira. Quando eu tenho a possibilidade de instruir a minha testemunha, de conversar, de orientá-la, existe uma estratégia extremamente simples e interessante, que é a da teoria da verdade invertida. O que significa isso? Toda verdade na qual nós vivemos, nós temos uma facilidade em contar. Conversar com a testemunha e procurar com que ela lhe conte tudo o que ela sabe em relação ao seu cliente, pode ser o empregado, pode ser a empresa, irá proporcionar naquela testemunha uma força muito maior, porque a verdade está dentro dela. Aquilo que ela visualizou, se ele ganha por fora, se ele não ganha, quanto ele ganha, qual é a forma que ele ganha, se ele bate o cartão ponto, se ele não bate, se ele visualizou a ofensa, você deve, é um pouco de psicologia, você deve ir nas profundezas da testemunha para extrair o melhor da verdade que ela vivenciou, ou seja, inverter a verdade. Você precisa ter a verdade da testemunha para que você possa alinhar com a estratégia do seu processo. E não você despejar aquilo que você acredita ser verdade para que a testemunha diga. Essa estratégia nunca funciona. Faz com que muitas vezes o próprio advogado passe vergonha na audiência. O correto é orientá-la de como chamar o juiz, como responder, o momento de responder, se ela tem intimidade, se ela não tem intimidade com a parte, e deixar claro que ela precisa contar a verdade, apenas aquilo que ela sabe. E você vai explorando esta verdade durante a sua entrevista e alinhando o depoimento dela com a versão, com a tese do seu processo, sem pedir uma vírgula que ela fale aquilo que você deseja. Quando a teoria da verdade invertida é aplicada, você enriquece a testemunha, pois ela viveu aquela verdade, aquela versão, você demonstra para ela que você quer a verdade da maneira ética, e se ela não souber, ela não precisa responder. O que você faz na testemunha? Você dá confiança, você fortalece nela que ela vai responder a verdade, que ela vai estar alinhada com você no depoimento, mas apenas naquilo que ela sabe. A teoria da verdade invertida é algo simples e que eu utilizo já em toda a minha carreira, fazendo com que a testemunha se expresse da maneira mais simples, mais honesta, da maneira clara, sem medo de ser repreendida pelo magistrado ou pela parte contrária, porque a chance de ela cair em contradição é mínima. Afinal, ela viveu aquilo que ela está falando, certo? Espero que essa dica tenha sido útil a você e até o próximo vídeo.